Então, boa noite a todos que nos ouvem aí, né? Mais essa live aí, né? Para nessa sexta-feira, hoje com a Roberta e o Alessandro, né? Nesse projeto. E esse projeto, ele é da Janete, né? Pensado pela Janete, eu sou um colaborador aqui, né? Dando um apoio para ela, né? Que é Memórias do IFSU na voz de seus servidores, né? Então, meu boa noite para a Janete, boa noite para a Roberta, boa noite para o Alessandro e a todos que nos assistem. Então, boa noite também, Roberta, boa noite, Alessandro, boa noite, Chico. O Chico pode ser um apoiador, mas eu vou te contar, é os dois braços mais as pernas, é uma baita mão aqui no nosso projeto, porque tem um baita conhecimento, uma baita experiência dentro da nossa escola. E, enfim, é um prazer ter vocês aqui hoje de noite. Obrigado por terem aceito o convite. E vai ser mega, né? Vou deixar essas questões aí para a Roberta. Então, boa noite para todos que estão nos assistindo. Então, o Resgate de Memórias do IFSU na voz dos seus servidores tem mais uma sessão começando agora. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, é uma honra estar aqui nesse projeto Riqueza, que faz com que a gente fique nervosa para poder estar com pessoas muito especiais para mim, né? O Chico querido eu estou conhecendo agora, mas Janete, Alessandro, nós temos uma caminhada, claro que eu cheguei muito mega depois deles, né? Mas eu me sinto honrada pelo convite e eu só para dizer que vai ser uma mega riqueza esse encontro, tá? Eu posso só fazer um pouquinho do que vai ser. Olha a música que pode tocar. Que é isso? Olha a música, olha a música, olha a música. Que é isso? Essa música me faz relembrar Santana Livramento e Fissu na alma. Que é isso? Que é isso? Fica aí, não sai daí, pelo amor de Deus, porque nós vamos estar aqui, ó, mega, hiper, super riqueza para poder inspirar vocês nesse Fissu e cada vez acreditar que estão na escola, no instituto certo. Beijo na alma contigo, Alessandro! Bom, boa noite, uma enorme satisfação estar aqui. Então, Janete e Chico, obrigado por nos convidar para esse projeto fantástico que vocês vêm desenvolvendo todas as sextas-feiras, a gente se conhecendo cada vez mais. Então, hoje é o nosso dia de nos falar um pouquinho mais sobre nós, nos conhecermos. E eu só brincando, assim, escolhi para, quando fosse junto com a Roberta, né? Só para bombar, assim, na audiência. Boa noite, pessoal. Vamos fazer um bom trabalho, uma boa... Muito bom, né? Realmente, eu e o Chico, a gente conversa e a gente diz o quanto nós temos aprendido e assim, se munido de energias boas nessas nossas sextas-feiras. É uma coisa que a gente fica esperando, a próxima, porque as histórias de vida e o trabalho que os servidores que até então estiveram presentes aqui conosco inspiram e seguem inspirando tanta gente. Então, agora, para começo de conversa, a gente quer saber quem são vocês. Quem é a Roberta? Depois, quem é o Alessandro? De onde eles vieram? Quais são as suas formações? Então, começa comigo, né? Então, meu nome é Roberta. Fechou o teu microfone, Roberta? Legal! Fechou de novo. Acredito. Eu tirei. Agora sim, então, meu nome é Roberta, sou filha de Léo e Maria Helena, meus pais amados, tenho 2 irmãos, Rogério e Rejane, todo mundo com R, a maior criatividade mega possível. Sou professora de educação física, minha formação, sou casada com Carlinho, tenho 2 filhos, Lucas e Maria Eduarda. Eu sou professora de educação física, minha formação é especialização em educação física escolar e mestrado em educação física, ciências do movimento. E estou na expectativa para entrar num doutorado. Estou lutando, escrevendo e me esforçando bastante, mas ainda não veio. Bom,
sou professora de educação física, iniciei minha carreira no Clube Brilhante, aqui sou de Pelotas, da terra, dessa Pelotas que eu amo essa cidade. Comecei no Clube Brilhante, depois do Clube Brilhante veio a Escola Mário Quintana, junto com a Escola Mário Quintana veio também a Anhanguera, que na época era Atlântico Sul. Nesse processo todo eu trabalhei durante 20 anos e saí para tentar um concurso. Não conhecia o Instituto Federal, não conhecia o que era trabalhar lá. Meu pai sempre quis que eu estudasse na Escola Técnica Federal de Pelotas, mas eu não ouvi, né? Fiquei no Brasil, que é a minha escola riqueza também, e entrei no Instituto Federal Instituto Federal Rio Grande do Sul, que é no IFRS, lá em Rio Grande, né? Que eu entrei como temporária. Sem fechar o meu tempo de temporária, fiz concurso no Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, em Santana do Livramento. Foi a maior mega riqueza. Tanto no IFRS eu já vi que eu gostaria de trabalhar num lugar assim. Primeiro, fiquei com medo de eu não saber dar aula, né? Porque na escola que eu estava, que era privada, eu trabalhava desde o baby até o terceirão, não tinha como dar errado, né? E quando eu entrei no Instituto Federal, eu fiquei com receio de não saber se eu conseguiria fazer. Então, na entrevista que eu tive no IFRS Rio Grande, elas me perguntaram, queridas, amadas coordenadoras pedagógicas, se eu conseguiria unir cursos. Claro, e aí eu entrei, comecei a perceber que tinham vários cursos, aí eu fui aprendendo o Instituto Federal. Entrei, antes de fechar meu tempo, entrei no IFSU Santana Livramento, que não tinha ainda ensino integrado, estava iniciando o ensino integrado, e o mais... Já posso falar, Janete, sobre o IFSU? Não. Posso? Ou é só uma apresentação? No aguardo da direção. Posso falar? Não. Não. Apresentação, Então, agora o Alessandro se apresenta aí. Isso, Alessandro. Alessandro, contigo. Então a live de hoje, a Janete esqueceu de anunciar no início, hoje é 3 horas de live, então não é só 1h30. Então eu sou o Alessandro, sou natural de Pelotas, sou uma pessoa de muita sorte em ter nascido e morado a 1,5 km dessa instituição, que é a coisa mais fantástica para mim que existe na face da Terra. Sou filho da Gil Cléris, também professor de Educação Física, filho do Cláudio Pardal, também estudou na Escola Técnica, que foi, acho que, um grande incentivador pelo trabalho dele de eu estudar dentro da escola. Então, eu fiz o curso técnico em eletrônica, minha opção era só fazer o curso técnico em eletrônica, se não fosse esse, eu não fazia outro. Fiz o curso, fiz o estágio obrigatório e, em seguida, tive a oportunidade de começar o curso de Esquema 2, o último Esquema 2 que teve, que é a licenciatura para quem tinha formação na parte técnica. Em seguida veio o concurso, exatamente 1 ano depois de formado veio a possibilidade do concurso. Inclusive, um dos colegas que passou no concurso está nos acompanhando aqui, o Manelzinho. Então, nós fizemos o mesmo concurso, fomos aprovados no mesmo concurso. Então, entrei como aluno na Escola Técnica em 1989, como professor na metade de 1994, completei 26 anos agora em julho, final de julho. É bem pouquinho tempo, são 2 terços, pouco mais de 2 terços da minha vida dentro dessa instituição. Tive a oportunidade como professor, trabalhar no curso de eletrônica, tive a oportunidade também de trabalhar no curso de mecatrônica, convênio que a gente teve com a empresa, com a Álvaros, em Gravataí. Lá também fui coordenador do curso de mecatrônica. Fiz a especialização na parte de informática. Depois fiz mestrado em engenharia elétrica na UFSC, em Florianópolis. Voltando depois do mestrado, também fui coordenador pela primeira vez do curso de eletrônica em 2008. Em 2010 recebi o convite de trabalhar na implantação de um campus, algo fantástico, assim, alguma coisa para poucas pessoas que têm essa oportunidade de implantar um campus do zero. Então, uma experiência assim de outro mundo. Trabalhei, então, fiquei 3 anos enquanto existia o campus avançado Santana do Livramento, e em seguida
passou para o Campus Santana do Livramento, então eu voltei para Pelotas para trabalhar na reitoria, junto com a convite do professor Marcelo, também meu colega da eletrônica, um baita amigão. E fiquei 4 anos na reitoria, e em 2017 voltei então para o Campus Pelotas como professor, e em seguida voltei de novo para a coordenação. Às vezes a gente pensa assim, não, vamos dar vez para outros, vamos descansar um pouco, mas não dá. Então essa é a minha rápida trajetória dentro do IFE. Então, né, o Alessandro, né, já conheço há bastante tempo, ele tem hoje 26 anos, né, eu já saí, já tem 5 anos que eu estou aposentado, né, então, né, eu conheci ele, tive mais convívio com ele, né, na época do Conselho de Superior, quando ele estava no campus da Santana para o Livramento, né, a Roberta, né, a gente está conhecendo agora, mas já sabia que ela tinha passado pela minha cidade, né, que eu sou Papareia, sou do Rio Grande. Eu não nasci aqui, estudei também para o Assis Brasil, que quando eu vim para cá eu fiz 5º ano primário para o Assis Brasil. Mas agora vocês poderiam para nos contar um pouquinho da trajetória de vocês na instituição aí, no IFSU, né? A Roberta e o Alessandro aí, né? Eles já falaram alguma coisa, né? Mas contar um pouco mais aí de suas trajetórias aí na instituição. Bom, perto do meu riqueza do Alessandro e dessas pessoas queridas, Janete e Chico, eu sou uma bebê no IFSU. Eu entrei em 2014. Eu sou uma bebê, né? Claro, na educação já trilhava, mas no IFSU, essa grandiosidade dessa instituição maravilhosa que acolhe famílias, que potencializa vidas, eu entrei só em 2014. Pena não ter entrado antes, mas tá. Entrei no concurso. Quando cheguei lá, eu nasci em 73. Eu recém tinha nascido. Bom, quando eu cheguei em Santana do Livramento, claro, eu estava muito feliz de ter passado no concurso, muito feliz, porque eu nunca tinha tentado, eu achei que era impossível, né? Mas, claro, continuei a estudar e a gente constrói a nossa trajetória profissional de acordo com as situações que vão surgindo, né? E a gente vai buscando, mas nunca pensei que tudo que eu tivesse trilhado me ajudaria a entrar no IFSU. Quando cheguei em Santana do Livramento, eu fiquei maravilhada, porque estava iniciando junto comigo o integrado e encontrei pessoas que eu vou dizer para vocês que agradeço todos os dias por ter entrelaçado a minha vida. E não vou esquecer de ninguém. Primeiro, essa riqueza do Alessandro, que preparou um campus para que eu pudesse chegar. Em seguida, o Paulo, que quando eu cheguei, ele era diretor, depois do Alessandro, e que me acolheu mega riqueza. A Alcione, que foi a pessoa que acreditou na minha loucura. E conheci, assim, ó, a essência do binacional. Miguel Diniz Mimoso, Miguel Diniz, Alfredo, a querida amada Circe. Então, é um trio. Miguel, Alfredo e Circe. 3 santanenses que me acolheram como se eu estivesse na minha cidade. Eu já achava que Santana do Livramento era minha cidade. Ana Paula Albano. Em seguida de mim, entrou a Patrícia, que é, Deus o livre, a minha riqueza, e a Maureen. São essas pessoas que foram essenciais para mim dentro do campus. E junto comigo, 2 profs que entrelaçaram a nossa entrada, Márcio Estrela e Luciano Ribeiro. Então, a instituição, para mim, são pessoas. E o que mais, assim, ó, celebrou a minha vida, a minha trajetória como professora de educação física, foi a união do binacional. Alunos brasileiros e uruguaios, me fazendo repensar nossas práticas para que eu pudesse ser binacional também, acreditar que eu poderia. E foi a maior essência, uma relação de profissionais, alunos e famílias que a gente entrelaçou. Gabriel Tansky, Sérgio Moraes, Manu Ibragonhen, Dudu Fleitas, uruguaio, Enzo, Bruno Bert, nossa, Carolina Guerra, Deus o livre. Então, são todas essas pessoas
que fizeram parte da minha família quando eu cheguei em Santana do Livramento, porque meus familiares ficaram em Pelotas, porque meus filhos já são adultos, né? E o meu marido também, que trabalhava direto aqui na empresa de Pelotas, de grãos, então não poderiam sair daqui de Pelotas para ir para Santana do Livramento. Então eu me aventurei sozinha. Então, eu precisava entrelaçar minha história lá, mas não sabia nem o que seria. E me arrebatou, porque eu vivi... Ai, Manuel Mimoso! Sim! Não, calma que eu vou chegar aí, calma aí. O Alessandro lembra, a Janete também. Bom, calma. Aí, cheguei como professora, eu cheguei e tinha reunião de pais. Que é isso? Aí nós fizemos, o Paulo, querido, ficou sério, né? E eu disse, eu posso fazer uma intervenção no final da reunião? E ele ficou sem responder. Aí ele ligou para o Alcione, e Alcione, vamos fazer. Então tá. E aí fizemos, foi assim, ó, uma celebração do nosso encontro, do meu encontro com o Instituto Santana do Livramento. Na primeira reunião da reitoria, que eu não sabia quem eram as pessoas, né? Quando eu cheguei lá, quem era o Alessandro? Era esse mimoso. O Marcelo Mimoso, que eu conheci, né? O Marcelo Beida. E pessoas queridas demais que me acolheram e eu me senti como se eu estivesse dando continuidade na instituição que eu já estava, porque de tão confiável que era uma instituição. Das pessoas que trabalhavam, das pessoas da nossa instância superior, que era a reitoria, eu confiava nessas pessoas e eu pensei, pá, estou no lugar certo. Pessoas verdadeiras. Bom, e pessoas verdadeiras, transparentes, e nada disso é mentira. Que é isso? Bom, querido, aí eu comecei a dar aula, fui arrebatada pelos alunos uruguaios e brasileiros, uma mistura, uma cultura que nos abraçou. Calma, ainda não cheguei lá. Não foi nesse dia. Porque eles estão aqui me incomodando, mas eu já vou falar. E, né, aquela coisa maravilhosa. Passou 2 meses de aula, de conexão, de entrelaçar vidas com meus amados alunos e professores. Calma, isso, chama o senhor do tênis. Bom, a Alcione não tinha me contado que ela já estava redistribuída para o IFRS, não me lembro a cidade, tá? Mas era de Bento Gonçalves, eu acho, tá? Mas isso não vem ao caso. Se ela estiver aí nos escutando, ela podia, né, contar, me lembrar, porque a idade está pegando. Bom, e aí me convidaram para ser chefe de ensino, pesquisa e extensão do Instituto Santana do Livramento. 2 meses. Primeiro eu disse, não, gente, para, eu recém estou entrando, eu não sei nada, eu tenho que aprender muito, não, eu não posso. Aí me convenceram. Tá, me convenceram e eu aceitei o desafio. Claro que eu fui, aceitei o desafio com pessoas queridas, né? O professor Paulo, que me contribuiu mega muito na minha vida, a Ana Paula Albano, a Maureen, a Patrícia, todas, além dos profs, né? E dos alunos que, Deus o livre, me deixam cada vez mais à vontade, achando que eu posso tudo que eu quero. Bom, fomos para uma primeira reunião que eu fui. Né? Primeira reunião da reitoria foi da reitoria no campus, nos acolhendo, nos dando as boas-vindas. A segunda reunião que eu fui como chefe de ensino já. Quando cheguei lá, eu analisei as pessoas, né? Claro, o Alessandro Mimoso eu já conhecia, que era meu pai do Mário Quintana. O Manuel, que eu já conhecia, porque nós moramos na mesma Coabipel da nossa história de infância. Eu me lembrava dele, mas, né, nunca mais tinha visto. Bom, entrei na reunião e comecei a analisar. O reitor, Marcelo Bender Mimoso Riqueza, estava de gravata e de tênis. O Marcelo Bender entrou, que é isso, Mimoso? Bem na hora! Marcelo Bender estava de gravata e tênis. E eu disse, é bom, tá usando tênis. Aí, quando eu olhei, o Ricardo, querido, que eu também me acolheu mega muito, o Ricardo e o Rafael, Deus o livre na reitoria, a Marilvana, Deus o livre. Essas pessoas me ajudaram a construir uma chefia de ensino, né? E aí, olhei, claro, não falei nada, todo mundo falando, e as pessoas tudo de tênis, eu não acredito. E aí o Ricardo, querido, estava falando. E aí, quando eu fui falar, eu disse, esse senhor
como é que eu disse? Esse senhor de tênis. Aí foi aquela risada. O Ricardo, meu senhor, não acredito. Só porque eu tenho cabelo branco. Foi muito engraçado. Mas eu já gostei deles pelo tênis. Era essa que no chat as pessoas estão falando. Fala do tênis. Foi isso, tá? Eles estavam de gravar tênis. Achei o máximo, mega riqueza. E aí eu perguntei pro Paulo assim, Paulo, e o Marcelo batia no quadro, e o Marcelo dizia, e veemente, assim, com uma energia mega super riqueza. E eu disse, Paulo, esse reitor, ele é assim mesmo ou é uma fachada? E aí o Paulo disse, Robert, ele é o melhor. Eu disse, não acredito, ele é de verdade, que é isso? E aí começou a entrelaçar mais, e eu acreditar mais, e eu achar que eu podia. Aí passaram-se todos esses anos, né? Não, 2014, 2015, e o Paulo voltou para Pelotas, assim como o Alessandro. E aí eu fui numa reunião e me propuseram a direção geral, né? Se eu poderia aceitar, claro, buscando o aceite dos professores, aquela coisa, né? Tem a parte burocrática. Bom, primeiro eu fiquei extasiada, porque eu achei, não, acho que não é hora. Mas eu pensei assim, e o Manuel, que está aí, me disse assim, é só ter ousadia. Não sei se tu lembra, Manuel, é só ter ousadia. E eu pensei, olha, eu amo os alunos, eu amo dar aula, vou aceitar esse desafio, mais um. E aí eu penso também, quando Deus, Maria, Nossa Senhora e Santo Antônio bota no meu colo, eu aceito, né? Então aí pensando, conversei em casa, porque eu disse assim, agora minha doação vai ser mais, porque para a chefia de ensino para aceitar eu liguei para eles também. E aí ele, não mãe, topa, topei. E aí começou, sim, tu lembra, né, Manuel? E aí começou reuniões e um processo de direção geral que me entrelaçou mais a Janete e ao Alessandro, ao Marcelo Bender, à Mariuvana, ao Ricardo, ao Rafael, ao Maia, eu não posso esquecer de ninguém, ao Paulo, querido, que também me apoiou, o Alessandro Mimoso, o Miguel foi o melhor de todos, Miguel, o Diniz, Deus o livre, assim, ó, eu amo essas pessoas, eu amo Miguel, eu amo a Lisandra, eu amo a Patrícia, Ana Paula, a Maureen, são pessoas que eu não dirigia nada sozinha, eu era só com eles. Eu confiava, como sempre, desde o início eu botei. Eu confiei e fui. Claro, passou 2016, 2017. Em 2017, abriu o primeiro edital e tinha uma vaga para Pelotas. Tinha a primeira vaga para Pelotas. E aí eu me inscrevi. E aí começou aquele processo de despedida. E a vaga era para o IFSU KVG, Campus Visconde da Graça, que eu sempre amei, porque o meu irmão estudou lá, né? E eu fui na formação. Na minha história com o KVG, o CTG, Deus livre. E aí eu concorri a essa vaga. E aí comecei a avisar as pessoas que eu poderia passar, que eu poderia estar indo para Pelotas, mas que eu nunca disse que eu não iria voltar para minha cidade. As pessoas perguntavam, e quando volta? Eu sempre dizia, Patrícia da Bé! Eu sempre dizia que eu ia viver o que tinha para viver lá. E quando surgisse a oportunidade, eu ia voltar para minha casa. Mas nunca soube que surgiria. Entreguei a minha vida ao Campo Santana Livramento. Antes de ir embora, ai, Tiele, eu te amo, Tiele, querida. Antes de ir embora, a gente fez o aniversário do IFSU, Santana Livramento, comemorou todos os aniversários. Então, a gente fez uma noite, bom, em todas as festas juninas, porque Santana Livramento não tinha cultura da festa junina, né? Uma celebração junina. E eu levei para o IFSU Santana Livramento, que eles tinham que acreditar que a gente podia fazer uma festa junina no nosso centro de eventos, era no estacionamento, depois era lá embaixo, o que a gente tinha, a gente adaptava. E as pessoas acreditavam. Assim, uma pessoa muito essencial, além dessas que eu disse, assim, que é necessário eu falar mega muito, é a Circe. É a história de Santana do Livramento. Ela com o Miguel. Nicolas Mimoso! Eles são o Alfredo, Circe e Miguel.
é um tríade, assim, que faz com que as pessoas foi por eles e pelos alunos que eu entrei de cabeça e acreditei que poderia. E foi muito bacana. Só que saiu. Em todas as. Aí, eu quero dizer, todas as festas que a gente fazia, a minha família ia, para poder conectar todo mundo, né? Então, o Carlinho, a Maria, o Lucas, todo mundo ia para poder conectar, para que eu me sentisse cada vez mais pertencente àquela instituição. Então, a gente dançava, o Carlos ensaiava com ele dançava, eu fazia tudo online pelo Facebook para que as pessoas soubessem que não é fácil viver longe, que não é fácil estar longe, mas é muito fácil a gente entrelaçar a vida, potencializar vidas, entrelaçar a vida da gente com pessoas que a gente admira, que eu admiro eles cada vez mais, e eu não consigo não falar dele, falar de Santana e não falar deles, né, e dos meus alunos amados. Consegui o edital de remoção, vim para o KVG, dia 13 de junho de 2017. Eu ingressei no IFSU, Campus Visconde da Graça. Cheguei, claro, como sempre, eu me mudando de novo e pensando, será que eu vou conseguir? Porque eu passei 4 anos lá, né? Será que eu vou conseguir? E fui acolhida por esse campus que me fascina todos os dias. Pelas pessoas que estão lá, pelos alunos, pelos professores. Ai, mimosa, Patrícia, eu te amo, Patrícia. Querida, mimosa, Patrícia. Cheguei lá, pessoas, comecei a entrelaçar minha vida de novo com pessoas, com a educação física, nunca deixei de dar aula, vivendo a chefia de ensino e direção geral, nunca deixei de dar aula para eu não perder essa conexão que me torna. Isso mesmo, Nicola, da primeira aula 107 da alma, até a formatura, que é isso? E aí conheci pessoas queridas que foram essenciais para que eu sentisse também o KVG como meu terceiro instituto. Não coloque em ordem mas a ordem que eu cheguei neles. IFRS Grande, IFSU Santana do Livramento, que está na minha alma, e o KVG que está penetrado, que eu continuo conectada aos alunos de Santana do Livramento. Eu faço uma aula noturna eu comecei a aula noturna, eu estou muito tempo ou está bem? Tá bem? Me digam, tá? Senão eu saio. Eu quero que essa fase Sim. KVG e agora aula noturna fique para depois. Não chegue. Tá. Não. Tá. Obrigada. Eu estou vivendo uma riqueza. Tá. Não. Querido Alessandro, assim, vai contigo, Alessandro. O Alessandro, né, que foi que começou lá esse campus, agora eu gostaria que ele contasse os primeiros passos desse campus, né? E também a Roberta já colocou, eles tinham uma família em Pelotas e foram implantar esse campus lá em Santana do Livramento. Não é um trabalho fácil estar distante daqueles com quem tu ama e ir para lá. O Alessandro, nesse meio tempo, teve gêmeas, enfim, eu gostaria que tu contasse um pouco dessa tua história de vida pessoal e também na implantação do campus, perrengues iniciais, e depois, né, ao final da tua fala, junto também com a Roberta, eu queria que o pessoal entendesse um pouco como é que acontece esse binacional lá, como é que numa mesma sala terem alunos no IF de Santana, uruguaios e brasileiros, também escola parceira no Uruguai, e finalizar também a questão do diploma com a dupla certificação. Então, eu queria que tu conversasse um pouco sobre isso, Alessandro. Pode ser? Pode ser. Então, assim, só antes de chegar lá em Santana, só para saber como eu cheguei lá, o que me incentivou, motivou a chegar lá, foi o trabalho, então, desde quando entrei no curso de eletrônica, de colegas fantásticos que eu tive lá, e obviamente os meus colegas eram antes os professores, em seguida eu saí de aluno para entrar como professor. Então, assim, os colegas que eu tinha como referência, o professor Iturrier, o professor Marcelo, que depois em seguida trabalhamos junto, o Mauro Cunha também, que trabalhou na gestão, o Daniel Espírito Santo, o Nogueira, que também foi diretor do Campus Pelotas. Então, vários colegas do curso assumiram cargos e ajudaram a implantar campus e foram direções de campus e trabalharam na gestão.
Então, eu senti assim, pô, esse é que é um caminho natural, um caminho normal da nossa trajetória aqui dentro. Então, é quase que um compromisso. Então, tu também vamos se dividir, cada um vai trabalhar um pouco. Então, isso aí, depois que eu saí da coordenação do curso, então, em seguida, fui convidado pelo Brode, na época, em março de 2010, então está fazendo 10 anos que começou o trabalho do Campus Santana do Livramento. E então, a gente passou os primeiros 6 meses conhecendo a cidade, conhecendo as possibilidades, vendo as necessidades que a cidade, o que a gente poderia abrir lá, seja em local e seja as condições, e toda a negociação junto com a instituição lá, com a UTO, do Uruguai, que seria a nossa instituição irmã, que a gente ia trabalhar em parceria. Então, foram os 6 primeiros meses iniciais, a gente não estava digamos assim, acampado em Santana do Livramento, a gente estava ainda num vai e vem entre Pelotas e Santana do Livramento, toda semana se ia, reuniões, olhava os locais, tinha que arranjar tudo, simplesmente para implantar a escola do zero. Para dizer a verdade, eu recebi assim, tu aceita esse desafio de implantar a escola? E eu digo, tá, deve ser fácil, uma escola, 2 turmas, 40 alunos, sai da coordenação de um curso com mais de 500 alunos, tá, 40 alunos é uma barbada de 8 professores. Então, o que eu recebi foi assim, ó, tens 8 professores em concurso, que em seguida vão ser aprovados, mais um técnico administrativo, e 2 colegas para ajudar, que é o César, que hoje está na reitoria, na coordenação das Relações Internacionais, o Miguel Pinto, que estava quase se aposentando naquele momento e aceitou também ajudar nessa parte. Então, eram os 3 no início. Então, basicamente, eu e o Miguel, toda semana estávamos lá em Santana do Livramento, procurando lugar para a escola e negociando, e outras, junto com a Pró-Reitoria de Ensino, na época o Odeli, o Jairo Jonco, com o Paulo Grinsky, então, muitas reuniões com o pessoal do Uruguai. A Lia, também da Diretoria de Relações Internacionais, que era mega parceira, assim, era uma super incentivadora desse trabalho. Então, pessoas assim que tinham um apoio enorme para implantar esse campus, apesar de sozinho fisicamente ali, seguido em Santana do Livramento, mas com um apoio enorme de pessoas fantásticas por trás, dando todo esse suporte para que saísse a escola. Então, o concurso ficou pronto, era o ano eleitoral, corremos aquele concurso, uma loucura, correndo o concurso, conseguimos homologar o concurso um dia antes de fechar o prazo que era permitido para homologação de concurso. Homologado o concurso, todos aprovados, e não vinham os códigos de vagas na época, não tinha essa questão do banco, então tinha que ser liberado os códigos de vaga, e aquele desespero, vamos conversar, e precisamos, e nada de liberar código de vaga. Aí foram liberando os códigos de vagas aos poucos, então começou o campus Camaquã, depois Bagé, depois Venâncio, e por último, então, que era o campus mais recente, de 2010, saíram os códigos de vagas para chamar os docentes do campus Santana do Livramento. Então, a gente começou a chamar alguns. Então, o primeiro que a gente chamou foi o Rogério Weimar, que já está em Pelotas, trabalhando com o nosso eletrônico. Em seguida, a gente chamou o Everton, que é o servidor, acho que, de Santana do Livramento mais... chamado para Santana do Livramento mais antigo, então ele deve estar fazendo 10 anos agora, no início de outubro. Depois, na sequência, a Valquíria, a Vanessa, depois a Vivian, a Aline também no ano seguinte. Então, foram uma correria naquele primeiro ano, porque a gente correu o risco de perder os códigos de vaga e tinha que chamar os professores. Então, em 20 de outubro de 2010, então, nós conseguimos um espaço na prefeitura para que a gente fizesse a nossa sede. Então, foi o nosso primeiro acampamento, foi uma sala na prefeitura municipal, e ali foi o nosso QG. Então, a partir dali, nós éramos diariamente 9 pessoas, onde a gente fez todo um movimento na cidade para divulgar uma escola. Era uma experiência muito fantástica, assim, porque tu tinha que divulgar a melhor escola da região, um espaço fantástico que hoje as pessoas conhecem, mas que naquela época não existia absolutamente nada, sequer a gente sabia que ia ser no local onde era. A gente já tinha, no início, em março de 2010, a gente já tinha conhecido aquele prédio onde está o campus hoje, mas com aquele sonho, assim, que legal, poderia ser aqui um lugar fantástico, mais simbólico possível para implantar um campus com os cursos nacionais, bem na linha de fronteira, assim, atravessa a rua, está no Uruguai. Então, o melhor lugar para implantar o campus, estão sempre de olho naquele prédio, e a gente olhando outras alternativas e locais mais afastados da fronteira, então tinha que ser um local de fácil acesso também para os uruguaios, porque a intenção era sempre fazer os cursos, ter os alunos metade brasileiros e metade uruguaios, então a gente não poderia dificultar o acesso.
A fronteira de Santana do Livramento e Ribeira é uma fronteira que não tem transporte público de um lado para o outro. São cidades tão grandes, mas não tem como outras têm que atravessam. Então, a gente não poderia também... tinha que pensar toda essa questão do deslocamento dos estudantes, a questão do horário. No Uruguai, as aulas vão até meia-noite, quando tinha horário de verão, e até 1 da madrugada, pelo horário do Brasil. Então, tem assim, particularidades fantásticas desse processo. Então, a gente conseguiu, assim, temos que começar, tinha os professores, e aí temos professores, todos sempre aquelas ameaças, assim, se não começar, não vai ter, então vamos começar um curso, vamos fazer vestibular, lançamos o vestibular para os 2 cursos, controle ambiental e informática para a internet, e fazer uma divulgação de uma coisa que não existia, numa cidade, muitas vezes desacreditada, porque várias coisas já tiveram lá e saíram, não se sustentaram, e sempre que a gente falava nessa escola, tá, mas onde é que vocês são? Tá, nós estamos implantando, e usava como referência a Escola de Pelotas. Muita gente conhece a Universidade de Pelotas, a Universidade de Pelotas, a Escola de Pelotas, a Universidade de Santa Maria, então tinham essas referências, mas outras não tinham a mínima noção do que seria uma escola técnica para ser implantada. E, então, assim, os que conheciam os perguntavam bastante, os outros que não conheciam ficavam bem preocupados. Tá, mas o que estão nos oferecendo aqui? Quanta coisa já foi embora dessa cidade? E aí, então, a gente fez o trabalho, assim, a gente andava na rua, cada um que ia para casa, ia na padaria, no supermercado, onde andava pela cidade, a gente fez as camisetas do campus, então as pessoas nos identificavam e vinham nos perguntar, então cada um era o marketing, cada professor, daqueles 8 primeiros professores, era o marketing da instituição, e era isso que a gente vivia lá. Todas as pessoas, todos os 8 primeiros 8 primeiros professores aprovados no concurso, mas nenhum de nós éramos de lá. Então, nós éramos pessoas de fora da cidade. Então, uns iam e vinham das suas cidades, outros estavam fixando residência lá. Então, também estavam todos conhecendo. Então, foi uma experiência muito legal. Assim, o pessoal abraçou muito bem. Assim, o pessoal que, desde que começou, abraçou essa ideia. Não houve ninguém que rejeitasse essa condição do binacional, porque era uma coisa totalmente nova. Ninguém sabia o que ia ser, o pessoal tinha uma preocupação de será que os alunos vão entender, os uruguaios vão entender os professores falando em português? Será que os brasileiros vão entender o espanhol quando tiverem aula lá no Uruguai, os professores uruguaios? E essa preocupação foi a menor de todas elas, porque as pessoas que estavam na fronteira já estão acostumadas com se entender de alguma forma. Então, teve esses muitos desafios, passagens muito cômicas, assim, muito interessantes essa questão. Então, fizemos o concurso, fizemos o vestibular, as pessoas aprovadas, chamamos para matrícula, nós só existimos na sala da prefeitura, as pessoas mas onde é que é essa escola? Não, a gente vai avisar quando é que vai começar. Nós não tínhamos local ainda definido, não tinha escolhido um prédio, não tinha comprado um prédio, e, assim, aos 44 do segundo tempo, vem a possibilidade da escola Professor Chaves, da figura do diretor, do Antônio Zenoir, intermediado pelo Cacildo, que conhecia ele, viu o nosso trabalho, viu o nosso desespero, assim, que não tinha um espaço, e ele nos cedeu, eu posso ceder 2 salas para vocês, que é a minha educação infantil, que não tem, que a gente não tem mais educação infantil. Então, a gente tem 2 salas aqui, que pode dizer, que maravilha, uma sala para dar aula, uma sala para a gente poder ficar os professores e fazer um trabalho mais administrativo. E assim começou a escola. Quando ele mostrou aquelas 2 salas, as salas com as paredes cheias de cartazes coladinhos, as crianças colavam os cartazes, então quando tirava, saía tinta. Então, uma sala assim, uma escola estadual, naquela situação normal, assim, digamos assim, de dificuldade de conservação. Não conseguia pintar aquela sala todos os anos e sabia que iam colar coisa pelas paredes. E eu disse, que espetáculo, tá ótimo. E ele, eu não garanto que eu possa arrumar alguma coisa. Não, a gente dá um jeito, não te preocupe. E aí, numa saída de Santana do Livramento, já tem um local. Mas agora temos que arrumar, levar todo o mobiliário para começar essas aulas. Isso aí era 1º de fevereiro, 2 de fevereiro, e as aulas estavam marcadas para começar dia 21 de fevereiro. Tinha 20 dias para preparar as salas para começar e divulgar tudo mais. O tempo apertou, a gente adiou para o dia 26 ou 28 de fevereiro para começar. E quando eu chego lá, assim, para surpresa, quando eu chego na escola, o Antônio tinha pintado as salas, a sala estava impecável, era as 2 salas mais lindas da escola, assim, um luxo, assim, quase um padrão IFE, assim, do campus que estava sendo construído. Assim, eu chorei, quando abri a porta, olhei aquela sala, assim, sem explicação.
Então, assim, ó, foi ali que a gente começou. Então, a gente começou com essas 2 salas na escola. Então, nós vamos ficar só 6 meses, que agora a gente adquire um prédio e em seguida a gente sai. A gente já vai sair, é só alugar um prédio, a gente vê um nosso espaço, comprar um prédio, fazer uma reforma. 6 meses a gente está fora. Passou 6 meses, não tinha nem comprado o prédio, não tinha nem deixado o local ainda. Tu não consegue uma outra sala, porque a gente tinha o segundo vestibular e assim... E a gente precisava de mais alunos, consegue uma segunda sala, então a gente se deslocou os professores para outras salas e transformamos os 2 laboratórios de informática. E aí, passado um ano inteiro, ia chegar a 3ª turma e nada, nem recém estava comprando, aí sim saiu a compra do prédio. E aí consegue mais outra sala para nós, não precisa ser tão grande agora, porque a turma do 3º semestre já não está tão grande assim, e assim a gente foi na escola. Passou a 3ª turma, quando chegou na 4ª turma, consegue uma outra sala, e assim a gente foi dominando sala a sala, e o Antônio super compreensivo, uma pessoa que entendeu, conhecia a Escola Técnica de Pelotas, abraçou o IFSUL, e assim foi assim, o início, os 2 primeiros anos, 2 anos e meio, que foi o tempo que efetivamente eu fiquei lá como diretor do campus avançado, que foi 5 semestres. Então, fiquei durante todo o tempo que foi dentro da escola professor Chaves. Quando saí de lá, que foi que o Marcelo assumiu a reitoria, eu vim trabalhar na reitoria, foi quando o campus também ganhou o título de passar de campus avançado para campus. Aí foi quando assumiu o Paulo Asconaveta na direção. Então, não trabalhei no campus pronto, participei de toda a obra do campus, mas não cheguei a trabalhar no campus novo. Mas nesse meio tempo todo, sempre com muitos acertos, muita conversa com o pessoal do Uruguai. Assim. Então, o pessoal do Uruguai, fantástico, assim, pessoas... acho que esse projeto ele tenta ser copiado, ou tenta servir de exemplo para outros, só que acho que o maior exemplo não é só dizer assim, nós vamos fazer, ou achamos outra pessoa para fazer. Nesse tempo todo, e a relação do IFSUL com a UTO já vinha de 5 anos antes da implantação do campus, com os projetos financiados pela ABC, onde o pessoal do IFSUL capacitou professores da UTO, da Universidade do Trabalho do Uruguai. Então, tinha uma relação já de um bom tempo, onde eles realmente conheceram a nossa instituição, acreditaram no nosso trabalho, e nós acreditamos nesse projeto que a gente podia fazer algo diferente, podia fazer algo a mais. Então, tinha pessoas, assim, quando eu cheguei lá, a diretora Maria Del Carmo, uma pessoa fantástica, depois o Luiz, o Ricardo, então, pessoas que estiveram na direção do outro lado, assim, que eram amigos, são pessoas que funcionou porque eram pessoas amigas, assim. Então, assim, de quando, digamos assim, a gente criou um grupo ali de entender a fronteira, que quando vinha alguém, digamos assim, da reitoria da UTO, que vinha o pessoal de Montevidéu, e às vezes sem entender muito a dinâmica ali da fronteira, ou alguns até sem nos conhecer, ficavam sempre meio receosos. Então, tinha sempre o apoio dos nossos colegas ali da UTO de Rivera. Então, isso é que fez esse projeto dar muito certo, assim, as pessoas sempre acreditarem, os professores que entraram, os técnicos administrativos que entraram no campus, todos abraçaram essa ideia. Em momento alguém disse assim, não, é muito complicado fazer isso, eu não quero fazer. Não, as pessoas são motivadas a querer fazer esse trabalho diferente. Então, a gente passou a ter os alunos, metade em sala de aula, metade alunos uruguaios, metade brasileiros, e inicialmente se ajudando. Que não entende, vamos se ajudando. Os professores também não eram da fronteira, foram aprendendo. Os professores de espanhol ajudando. A Alcione foi a primeira professora de espanhol, depois veio a Vívia. E então foi assim, uma experiência fantástica, assim, uma experiência assim, que poucos vão ter essa oportunidade de passar, por mais que a gente explique como funciona, como é que se deu isso, não é fácil de fazer, não basta só dois dirigentes de 2 instituições dizer, vamos fazer alguma coisa em conjunto. Não funciona, não vai funcionar tão fácil assim. Então, assim, os alunos também, a gente sempre com muitas dúvidas. Nós sempre optamos e era a nossa única alternativa, a fazer o que era possível e fácil naquele momento. Então, lembro assim, de reuniões para decidir coisas, assim, das coisas mais às vezes, a princípio, mais bobas,
mas reuniões do tipo assim, o Uruguai exige a carteira de vacinação para matricular os alunos. E nós, no Brasil não existe isso, como é que nossos alunos vão estudar lá? Então, liga a Montevidéu, por que tem que ter vacina? E aí, como é que nós vamos vai emperrar tudo por causa disso, porque eles não abrem mão disso, que é uma obrigação do Uruguai, aí foi, não, então pelo menos uma vacina tinha que ter. Então, nossos alunos que iam estudar no Uruguai, antes de fazer a matrícula, iam no posto, se vacinavam para ter aquela única vacina que a gente conseguiu se lembrar. Então, o Jair Jonco, uma pessoa assim, que sempre teve na frente dessas reuniões, digamos assim, com o equivalente, o Jair representando a Pró-Reitoria de Ensino, e junto com a Pró-Reitoria de Ensino da UTO. Então, assim, coisas desse tipo, até uma coisa muito interessante, assim, né, que a gente teve, assim, para estudar no Uruguai, tinha que ter a carteira de fronteiriço. Tá, então vamos lá ver o que precisa para um aluno ter a carteira de fronteiriço. Aí, um dos requisitos para ter a carteira de fronteiriço era estar estudando no Uruguai. Eu digo, tá, mas como é que ele vai estudar no Uruguai se ele precisa ter a carteira de fronteiriço? E aí as coisas se amarravam, assim, de umas formas. E a gente foi, vamos fazendo, vamos metendo a cara e vamos fazendo. A questão do diploma, assim, como é que vamos certificar um aluno com validade nos 2 países? Bom, então, solução fácil, vamos revalidar os diplomas. Cada instituição revalida automaticamente, os projetos foram feitos juntos, a gente conversou, foram aprovados nos conselhos de ambas as instituições, então não tem que olhar, é simplesmente pegar o diploma, um emite o diploma e o outro vai lá e carimba reconhecendo no dia seguinte. E assim a gente solucionou a questão de como seriam certificados os alunos para que o diploma binacional valesse em ambos os países. Mas era a solução fácil, então a gente sempre achava uma solução fácil para as coisas, mas no meio do caminho a coisa amadureceu e a gente chegou até o fantástico diploma binacional. Então o diploma lindo, onde consta a bandeira do Brasil, a bandeira do Uruguai, parte espanhol, parte em português, então acabava com aquele diploma, eu tenho um diploma revalidado, eu estudei num curso nacional, mas eu tenho um diploma revalidado, não, eu tenho um diploma binacional. Então é um diploma lindo, um diploma diferente, que qualquer um que fosse brasileiro, uruguai, que fosse, como brincava, se fosse na Bahia, que está quilômetros, milhares de quilômetros daqui, estaria lá um diploma em português, não teria problema de não entender e ficar desconfiado daquele diploma. Se fosse para o Uruguai, estaria aquele diploma lá com as informações em espanhol, então qualquer um, seja brasileiro ou uruguai, que onde ele fosse estudar no Brasil, no Uruguai, teria aquele diploma fantástico. Então, assim, muito resumidamente, é assim que a gente chegou na hora de formar os nossos alunos. Assim. Então, uma satisfação enorme ter formado a primeira turma desses alunos do curso de controle ambiental e de informática para a internet. Isso ainda estava lá, ainda tive lá durante a formatura de 2 turmas. Acho que não deixa, eu falo demais. Brinquei que 3 horas. Não, tá bem. Não, mas assim, sabe, o Uruguai, né, já tinha uma experiência rica, assim, antes da criação dos institutos, da expansão da rede. O Uruguai tinha mais escolas técnicas e agrotécnicas do que o Brasil inteiro, né? E essa experiência assim, que se teve, né, de criar esse campus para a fronteira com esses cursos binacionais aí, né? Ainda a Cristina colocou aqui a sala de aula de um curso binacional é peculiar, rica experiência, para dizer o mínimo aí, né? Então vocês poderiam para nos contar um pouco da peculiaridade assim de ter numa mesma sala de aula assim alunos de 2 países, assim, alunos aqui do nosso país e alunos do Uruguai aí. Como é que foi, como é que era essa experiência para de lidar aí com alunos aí do Brasil e do Uruguai? Eu estive em Santana uma única vez, né? Teve um conselho superior lá, quando da criação do curso de energias renováveis. Aí teve um conselho para superior, até visitei a UTO, né? E soube também que Rivera, além daquela escola ali que tem cursos técnicos em engenharia, também tem uma agrotécnica, né? Sim. Roberto, acho que tu pode Sim. falar um pouquinho, né, Sim. de lá. E também, como é que é o nome que vocês dão para aquela linha lá, para aquela avenida que tem ali na frente do campo, que o outro lado é Uruguai? Como é que é?
Poarres é o nome da rua, mas não sei. Não sei, Não, o Alisson deve saber. É que o pessoal diz que aquela avenida é a que divide o Brasil e o Uruguai. E a gente tem outra concepção, quem está de longe imagina assim, ou não conhece, imagina que a linha da fronteira é a linha que divide. Aí a gente diz que é a linha que une, porque não estão literalmente colados, assim, tu não sabe onde é que está de um lado e de outro, para fazer o retorno na frente do campus. Eu faço uma comparação muito fantástica assim, que tem aqui com Campos Pelotas, que tem o bar da frente, o seu Xavier, e sai no intervalo para ir no bar da frente, vou lá comprar um refrigerante, vou lá comer alguma coisa, então atravesso a avenida, atravesso 2 pistas e chego no bar. Lá, se tu fizer sair da porta do Campo Santana do Livramento, atravessar a rua, ele vai te cobrar em peso. Na hora que chegar no caixa para pagar, vão ser tantos pesos. Então é algo assim, ó, fantástico. Como é que você acabei de sair do no Brasil, como é que tá me cobrando em peso? Que é isso? Então, assim, a proximidade se mistura muito esse espaço. Então, é a linha que une os 2 países, né? Na verdade, na educação física, quando eu cheguei no campus, eu não imaginava que teria brasileiros e uruguaios. Eu fui surpreendida. Assim, o que mais me admirou ter trabalhado em Santana do Livramento foi que esses 2 países, eles se transbordavam em sala de aula. Eles não se complementam, eles se transbordam. Porque é a forma, na educação física, né, que eu acredito na atividade humana, que é um tríade muito complexo de ação, pensamento e emoção. Então, a forma com que eles se entregavam, a forma com que eles se acolhiam, nossa, e os familiares deles, porque nós temos uma diferença de ensino no Uruguai e do Brasil, principalmente também na educação física, eu sentia. A forma com que a gente aborda os alunos, a forma com que a gente se entrelaça é diferente. A forma com que eu, Roberta, né, eu era muito acolhedora, assim, para que todo mundo se sentisse bem, para que todo mundo ficasse bem. Então, as nossas festas, eu nunca vou esquecer da nossa mostra de extensão e pesquisa na fronteira. Na fronteira, assim como o Alessandro coloca que essa relação de Brasil e Uruguai só foi assim, ó, esplendorosa, como na palavra deles, preciosa, pelas pessoas, do Luizito, do Ricardo, nossa, ai, me esqueci o nome dele, mas o Alessandro vai lembrar, que é um querido, o ministro de lá. Tinha o Richard, tinha a Gabriela Picapedra. Richard, Gabriela Picapedra. Não, o que era o ministro. Tinha a ministra, depois o ministro. Esqueci o nome. Eu também. Miguel, nos ajuda, Miguel. O Miguel sempre me ajuda. Mas então, essa entrega das pessoas, sabe? Nós, no último ano que nós estávamos lá, nós estávamos no perrengue do ônibus, porque a gente fazia viagem técnica. Querida Daniela, querida. O ônibus saía para uma visita técnica e era uma visita internacional. Então, como é que o ônibus vai passar? Aí sempre tinha que ter alguma carta diferente do que a gente tinha. E lá vai o Miguel, a Ana Paula, e a Mariuvana, vamos a Montevidéu. Então, é como o Alessandro disse, eu continuei o que o Alessandro e o Paulo já estavam, mas é uma entrega, uma energia, uma intensidade para que as coisas aconteçam. É isso. Wilson Neto! Esse Miguel é o riqueza. Esse Wilson Neto, nós fizemos um encontro, a Lia também deve lembrar. Nós fizemos um encontro e cada um falava um momento e eu convidei eles para fazer alongamento, se abraçavam. Nossa, foi uma energia completamente eternizada em mim dessas pessoas, sabe? Então, é isso, Brasil-Uruguai, é esse binacional, é isso, IFSU Santana do Livramento, é isso que deixa em mim eternizado, para que a gente possa... Ai, Victor Mimoso, essa live riqueza. Para que a gente possa... para que a educação possa acontecer lá no Uruguai, com o Brasil, no Santana do Livramento, são as pessoas que fazem com que isso possa. Então, eles embarcam na incerteza
Eles embarcam na incerteza do que vai acontecer, a gente não sabe. A gente só tem como dar certo, porque a entrega das pessoas é formidável. E alunos brasileiros e uruguaios juntos é o complemento disso tudo. Isso! Tu lembra? Sim, fez alongamento. Tu lembra, Lia? A Lia tá botando no chat. Isso, fez alongamento, vibramos, cantamos, nos abraçamos, e ali a gente sela e celebra esse encontro binacional. E na aula é assim também, é mega muito importante essa instituição lá na fronteira. E a gente atravessa o meio da rua, Janete e Chico, e a gente vai lá e compra doce de leite. Que é isso? E faz uma... Não, os alunos saíam e eu pedia, por favor, vamos botar uma faixa de segurança do outro lado, porque do nosso lado tem, né? Aí tem um canteirinho bem pequenininho, do outro lado não tinha, para eles atravessarem e voltarem, aquele caminho, né? De ir e volta, coisa boa no intervalo. E Santana do Livramento não tinha sinal. Não tinha sinal, nenhum sinal sonoro para colocar os alunos para dentro de sala. Nossa, vamos lá, vai todo mundo, né? Todo mundo entrava. Era uma construção conjunta, era uma aprendizagem coletiva. Aprendizagem coletiva. Era isso que eu sentia e sinto. Até hoje eu falo e isso transborda em mim. Alessandro, contigo. A Ruber consegue falar da experiência com os alunos. Eu, lamentavelmente, todo dia dentro da escola, mas não estava em sala de aula com eles, eu não tive essa oportunidade. Assim, eu via outros diretores de campus de implantação também trabalhando com as turmas, até ameacei pegar uma turma uma vez, só que era tantas outras atividades que tinha que fazer que eu realmente não consegui. Então, essa experiência dos alunos, lamentavelmente, eu não fiquei em sala de aula de ter aquele horário com eles. Então, isso é uma coisa que eu lamento bastante, porque foi o relato dos professores. E até comentando assim, agora, alguns comentários que colocaram aqui no chat. Então, a Tina teve aqui, que era professora de inglês, que chegou meio conturbada lá, mas chegou e a em seguida já estava comprou a casa para e aí estava uma vez que nós não tínhamos limpeza, nós estávamos dentro de uma escola, mal tinha limpeza para a escola, que dirá por que para nós teríamos? Então era nós vassoura e pai, vamos limpar. E na aula nós decidimos dar o senhor e dar aula. Todo mundo vai limpar, não tem essa coisa, limpar banheiro, limpar a sala. E assim foi no início. Assim, então, esse envolvimento e todos abraçaram isso, assim, sem problemas, assim. Então, assim, era um grupo fantástico que a gente tem num projeto desses que foi crescendo. Onde começou com 8, a Aline, que foi a primeira técnica administrativa, só chegou 8 meses depois, só chegou no ano seguinte, depois que já tinha começado as aulas. Então, eu trabalhava nas duas frentes, na parte administrativa e na parte pedagógica. Também não tinha questão da chefia de departamento, ainda não tinha essa possibilidade, era um campo avançado, era muito pequeno para ter toda essa estrutura. Então, a Alcione abraçou no início essa questão que seria a chefia de ensino, fez um trabalho, assim, abraçou, e tanto ela quanto a Aline enlouquecidas pelo campus, pelo projeto, e com envolvimento, e às vezes eu dizia para elas, nós não temos pernas para fazer as coisas. E elas, não, nós vamos fazer porque tem que fazer. Eu digo assim, a gente pode fazer, mas não agora, nós somos só 8, 9, nós não temos pernas. Não, nós vamos fazer porque elas queriam abraçar tudo, assim, e entrava o projeto Mulheres 1000, nós fizemos o projeto Mulheres 1000 com quase ninguém para atender. Eu digo, mas como que nós vamos pegar um projeto? Nós não temos local, nós não temos gente, como é que nós vamos trabalhar isso? Não, nós vamos dar um jeito. E eu digo assim, a minha resposta é não tem projeto Mulheres 1000. Elas, não, mas nós vamos fazer. E eu digo, não vamos. Nós ficou aquele bate-boca, e aí, tá bem, então se vão fazer, tá, então faça. E aí, assim, então, a gente fez o projeto, assim, fomos contemplados, e aí tivemos que sair atrás, depois das condições, e achar as pessoas para trabalhar. Então, vários colaboradores, médico, advogado, professor de educação física e outras pessoas foram palestrar. Então, foi assim, uma ajuda para a cidade fantástica, assim, com as pouquíssimas condições que nós tínhamos. Assim, não acredito que fazia o que fazia com a quantidade de colegas que a gente tinha naquele momento. E sempre binacional.
e sempre na condição nacional. Não era o Mulheres 1000, que era um projeto do Brasil, nós conseguimos fazer, de certa forma, com a nacional, conseguimos um apoio fantástico da questão da assistência estudantil, da assistência social, tanto de Santana do Livramento quanto do Uruguai, então do MIDES, que é o Ministério do Movimento. Então, a Mariela é uma pessoa que nos ajudou muito, inclusive o marido dela foi nosso aluno, se formou no curso de informática. Então, assim, era um envolvimento, virava acaba virando tudo uma coisa só, uma família. As filhas da Mariela, nossas alunas. Se formaram depois, eu estava na formatura. Acho que agora está a Flor, isso. Agora entrou a Flor. E mais, o Alessandro falou no projeto, eu tive um projeto de extensão binacional de hidroginástica. A criatura, quase que eu me esqueci, 2014, 2015, 2016, era na piscina no Uruguai. Nós conseguimos uma piscina, a Praça de Deportes, de Deporte, eu acho que era assim. Né, Miguel? Tu me ajuda? Então, nós invadimos o Uruguai, alunas brasileiras e uruguaias do Centro de Referência da Mulher e do MIDES, através da Marta Pinheiro. Boa lembrança. Então, eram muitas, e tinha 3 alunos bolsistas. E aí, eles entravam para dentro da piscina, a gente fazia aula de hidroginástica. Não, depois a gente foi, boa lembrança, fomos para o clube 14 de julho, pode ser? É que a minha memória está curta. 14 de julho, na pessoa do Cláudio, presidente do clube, que nos acolheu, e todo mundo conseguiu participar durante 3 anos lá. Foi muito importante. Começou a partir do Mulheres 1000, Alessandro, que vocês fizeram, e aí não teve mais, e aí a gente abarcou Praça de Deportes. Obrigada, Miguel. Esse Miguel. Fazer com que a gente desse continuidade para Mulheres 1000, porque eram mulheres em vulnerabilidade social. 14 de julho, isso mesmo, na pessoa do Cláudio, querido também. E a gente conseguia. Pode continuar, Alessandra, eu te cortei, desculpa. Pode continuar. Não tem que cortar, mas já que o Miguel se manifestou ali, eu tenho que falar do Miguel, né? O Miguel é uma pessoa, então, foi, acho que, o primeiro servidor da cidade. Então, ele veio... na verdade, a gente fez um concurso para técnico de informática e não teve aprovados, e a gente ficou com uma vaga que a gente perdeu de ter um técnico administrativo no início. E aí, então, era uma falta de qualquer um, era uma vinda gigantesca que ia nos ajudar. E então surgiu a possibilidade do Miguel vir redistribuído da Unipampa, ele era assistente de administração, e eu digo, eu preciso de uma vaga de assistente de administração para o Miguel vir. E a Valquíria trabalhava, acho que na prefeitura, naquele momento ali, ela dizia, então será que não consegue uma vaga para ele vir para cá? Acho que ela falou do meu marido, eu digo, vocês estão casados? Não, mas a gente está separado, um em cada cidade. E eu digo, então vamos tentar. Claro que era um interesse absurdo que o Miguel pudesse vir trabalhar com a gente, uma pessoa da cidade. E aí já começa aquela questão assim, a gente sabe, eu não era de lá, nenhum dos 8 dos primeiros eram de lá, então a gente sabia que o risco das pessoas não aguentarem ficar lá, longe das suas famílias. Eu fiquei um tempo também nesse vai e vem, e ficando sozinho lá, e ficava toda semana lá, e vinha todo final de semana. Morava num hotel, não tinha casa, até para não ter um compromisso com a casa. Então a gente sabia que alguns colegas iam inevitavelmente sair, assim, eles iam contribuir e saíam às vezes com muita pena. Imagina a Robert sair de lá, mas é uma questão que tem que pesar entre a família e esse trabalho. Então acho que se cada um contribuir um pouco, não fica pesado para ninguém. Então esse rodízio é muito saudável para a instituição e para nós também, de poder ter essa experiência. Mas o Miguel, então, começou como técnico administrativo, com assistente de administração, e ele era formado em informática, com mestrado também, e esperando um concurso para poder entrar, porque tinha um curso que é da área dele, então esperando o concurso. Em seguida veio mais vagas para concurso, então o Miguel fez, e aí entrou como docente. E como santanense, assim, ele entendia que a cidade precisava de cursos em algumas áreas, como, por exemplo, a área agrícola. Ele brigava, que eu dizia que eu não queria área agrícola, que eu não teria essa condição, não teria esse espaço. A gente estava conseguindo um prédio ali bem no centro, não tinha condição. Como é que vai ter um curso agrícola? Imagina uma área gigante, querer fazer isso em Santana do Livramento, naquele espaço que a gente tinha. E saímos a fazer pesquisa, e nós fomos em tudo que era lugar que podia para entrevistar as pessoas, e presidente de sindicato,
e sindicatos e câmara de dirigentes, lojistas e empresários e aí, assim, o que vocês precisam, o que vocês enxergam? Vamos tentar, vamos conversar com as pessoas. Então, esse trabalho, assim, acho que o Miguel acabou se dando conta que era super importante o curso numa área diferente. Então, a gente imaginava que a cidade, uma cidade com viés agrícola, rural, assim, de uma área muito grande que tem Santana do Livramento, se imaginava que seria importante ter um curso nessa área, mas as pessoas de lá queriam outro tipo de desenvolvimento. E eu também, pela experiência que eu tinha, comparava o Santana do Livramento muito a Pelotas, que é uma cidade que já teve muita coisa, já teve um frigorífico grande, já teve a laneira, já teve uma cervejaria, já teve a empresa que empregava muita gente. Lá Santana do Livramento estava na mesma situação, é a cidade que assim, já teve tal coisa, teve frigorífico, o Arman empregava 3 mil pessoas, agora não existe mais, a laneira está fechada, e uma série de coisas que se assemelhavam muito com Pelotas. Eu imaginava assim, a Escola Técnica de Pelotas foi colocada em 1942 em Pelotas, porque numa cidade que não teria por que ter aquela escola. Eu me formei como técnico eletrônico em 92, não tinha empresa para trabalhar em Pelotas para um técnico eletrônico e para todos os outros técnicos que tinham na época. A gente sabia que a gente tinha que sair da cidade. Então eu via muito isso, assim, de Santana do Livramento, uma cidade que estava recém recebendo a escola técnica e sabendo que qualquer curso que colocasse lá não teria um campo tão direto, tão rápido, ou em quantidade suficiente para todos que a gente iria formar. Então, eu comparava muito a isso. As pessoas saíam de Santana do Livramento, só que saíam sem formação. As pessoas iam fazer alguns trabalhos como de escolher maçã em Vacaria. Até aconteceu um acidente grande uma vez lá com trabalhadores que estavam indo para lá, interrompeu a ponte, ficamos sem acesso à cidade. Então, assim, é a chance de a gente estudar aqui. Quem vai estudar? Estuda qualquer coisa. Nesse momento, estuda qualquer coisa. Nós vamos botar uma escola diferente dessa cidade, uma escola que dê uma perspectiva diferente, para que as pessoas pudessem sair com uma formação, sair formadas com alguma formação que pudesse, quando sair, conseguir um trabalho digno, ao invés de ser um trabalho, às vezes, muito, muito precário. Tá? Então, eu acreditava nisso. Eu digo, Miguel, qualquer coisa que a gente colocar aqui vai dar certo, assim, as pessoas vão sair. Daqui a alguns anos, não sei quantos, tá? Em Pelotas levou, acho que mais de 50 anos, para começar a ter na cidade um desenvolvimento que pudesse empregar as pessoas na cidade. Então, muitos vão sair da cidade, vão adquirir experiência com o curso que a gente abrir, não importa que curso a gente abrir. A área indústria, eu sei que é uma área onde tem dinheiro, quem trabalha na área indústria é um lugar onde produz, onde está os empregos bons para os técnicos, já que nesse momento a gente tinha curso técnico. Então, vamos focar em qualquer um. Então, a gente até puxava curso da área indústria, até pela experiência do know-how do IFSU na questão da área elétrica. Santana do Livramento tinha a questão do parque eólico, que recém tinha sido implantado lá. Então, tinha todo esse viés da energia renovável, mesmo a gente sabendo que a energia renovável ela tem um momento de instalação, depois tem a questão da manutenção, que é muito menor, mas era um know-how que a gente podia ter ali, então, muito incentivado pelo Marcelo na época. Então, foi um curso muito interessante, a questão da aprovação desse curso. Foi uma das raras vezes que o reitor teve o voto de Minerva para decidir alguma coisa no Conselho Superior. Então, assim, a gente conseguiu. O Miguel assim, parou, entendeu que a gente podia abrir outros cursos. Então, tinha a perspectiva de até curso de edificações, curso na área elétrica, e assim foi. Então, teve o curso de eletroeletrônica, depois curso de energia renováveis, e assim outros cursos também, em parceria com o Uruguai, a questão da logística, a questão do técnico em cozinha. Então, assim, a gente estava lá para contribuir, as pessoas abraçaram. E eu sempre lembrando, assim, a primeira conversa que eu tive com o professor Antônio Zanuir, que era o diretor da escola, o professor Chaves, quando eu fui pedir espaço na escola dele para fazer o concurso. Eu precisava de sala para fazer o concurso de professores. E aí, claro, para cada um que chegava, era meia hora, 1 hora de explicação de quem éramos nós, vindo, o que nós estávamos fazendo naquela cidade. E o Antônio, desde a primeira conversa que a gente teve, ele disse assim, que maravilha que vocês vão vir para cá. Pelo menos, assim, a gente tem mais uma perspectiva para os nossos alunos. Ter uma escola pública, onde eles podem sair do ensino médio, e saber que podem seguir estudando aqui na cidade, numa instituição pública, onde não vão ter que pagar, porque lá conheciam uma universidade, tinha a Urcamp, que é uma universidade privada, e recém também chegando a Unipampa e a UERGS lá, também, que era recente. Então, era mais uma possibilidade pública e federal dentro da cidade. Ele abraçou aquilo, acho que desde o primeiro momento. Então,
ao emprestar as salas, ele já estava convencido de que aquilo seria uma coisa maravilhosa para a cidade. E assim foi, assim, então tem uma participação enorme na construção desse campus. Acho que falei, deixa eu parar um pouco, mas o Miguel ajudou bastante, assim, uma pessoa que abraçou o campus e hoje está na chefia de departamento, assim, um lugar onde realmente ele ia chegar em algum momento, porque ele tem um envolvimento muito grande, um carinho muito grande com o campus. Assim, um amor. Ajudou demais, assim, no trabalho, no tempo que ainda estava lá. Eu só consegui ser chefe de ensino e diretora-geral graças a ele. Ele estava em todas comigo, em todas. Eu não precisava nem piscar. E ele dizia, Robert, vamos no quê? Vamos. Porque eu, ao invés de ser diretora, eu disse, não, é tu que tem que ser. E ele disse, Robert, não chegou a minha hora, agora é tu e eu te ajudo. Mimoso, eu só consegui toda essa minha história dentro do IFSU por causa do Miguel, Ana Paula Albano, Maureen, Patrícia, Circe, Alfredo. Deus o livre, eu sem eles, Deus o livre. Eu não consigo nem imaginar, assim, é um amor que eu tatuei na pele, inclusive, tá? Um amor forever. Santana Livramento e FISU é na minha alma, como se fosse eu estivesse lá ainda. Muita história, muita coisa. Ah, Deus o livre. E o Marcelo Bender também, né, que acreditou na minha loucura. Querido Marcelo. Então, e aí? Mais concretiza, né, e confirma que a gente não é nada sozinho. Né? Um trabalho em equipe é o que faz as coisas darem certo. E só para deixar registrado, então, o Campus Santana de Livramento começou, então, como diretor o Alessandro Lima, que está aqui hoje, depois assumiu o Paulo Canavieta, ao sair o Paulo, entrou a Roberta Bermudes, e hoje, né, que está nos assistindo aqui, está à frente da direção do Campus Santana do Livramento. E, o Celso veio embora as histórias diz. Não, o Celso veio com tudo, porque ele veio com cooperação técnica de Farroupilha, acreditou, é agrônomo, amplificou, potencializou o nosso grupo quando chegou e tá lá como diretor e Visu na alma, muito bem, Luciano, Visu na alma, e tá seguindo essa trilha que esse cara aí começou, Alessandro, querido. E o Marcelo Bender acreditou, né? E deu sequência a Lia, como da diretoria internacional. Foi uma conexão muito importante. E o Celso está dando continuidade, já nos convidou, Alessandro, para que a gente vá na inauguração do campus, com certeza. A gente lutou, a gente fez, como chama, Miguel, me ajuda? A gente fez uma audiência pública para conseguir o restante da grana para que a gente pudesse fazer o campus. Reforma, entende? Na minha saída ali, na finaleira de 2016, 2017, a gente conseguiu uma audiência pública, entrou alguns deputados para nos ajudar e der sequência, e o Celso agora está dizendo que está quase pronto. O que é isso? Com certeza iremos, né, Alessandro? O pessoal falou no chat ali, uma audiência pública com mais de 700 pessoas, né? Isso. A Lia fez esse comentário. Então, é para ver, né, que além da gente fazer o trabalho interno, a gente tem que ir na busca financeira. Não é porque somos público que tudo vem de graça. Tem muita luta para se conseguir o orçamento, não é uma coisa assim ao natural. Às vezes parece que é, mas não é. Tem muita luta da gestão, das pessoas, de pegar junto, de juntar forças para buscar isso aí. Mas, enfim, terminando e deixando a continuidade para as pessoas de Santana de Livramento, que a gente vai ter outras pessoas que estão atualmente lá nas nossas próximas lives. E agora eu queria aterrissar aqui em Pelotas, né? Os dois estão de volta em Pelotas. E agora sim, Roberta, eu queria que falasse um pouquinho do teu trabalho dentro do KBG. Essa é a tua propaganda das tuas aulas noturnas, que são algumas são mega riqueza, ultra energia, e que tu tem com os alunos e com as pessoas através delas. E depois eu queria que o Alessandro fizesse também brevemente, né? Ele tem uma grande passagem pela reitoria, como lá na DDI, também na diretoria executiva,
até voltar para o campus, né, como professor e hoje coordenador do curso de eletrônica. Até porque nós já estamos lá, chegando na nossa 1h30, então um pouquinho da atualidade de vocês dois. Então, eu cheguei no campus KVG em 2017, no meio de junho de 2017, e ali continuei a trajetória, né, mas iniciamos um trabalho, né, juntamente com o professor Fernando, professor Maurício, lá do campus Visconde da Graça. E lá a gente tem a possibilidade que é diferente de Santana Livramento, porque Santana Livramento não tinha um ginásio, nós tínhamos que pedir emprestado para o 9º Batalhão, que era uma LER, um ginásio que nos emprestavam, nós fazíamos os cursos, nós fazíamos jogos, os GBIF, jogos do Instituto Federal, binacionais, a gente juntava toda a gurizada para jogar, e no KVG já tem uma quadra coberta, para que a gente possa acolher a comunidade dos alunos, a comunidade ai, meu telefone tocou, me atrapalhei. Da comunidade do ensino integrado, fazer com que a aula flua com mais entrega, porque já estão na instituição, não tem que sair da instituição à busca de momentos e lugares para que a gente possa se envolver com a educação física. Então, lá eu cheguei em 2017, continuo, e agora, nessa função de pandemia, nós estamos iniciando, pensando nas atividades presenciais. Primeiro, a turma foi de meio ambiente, muito bem, Vitor, 107 na Alma, formados agora, já estão na universidade, já estão continuando as suas trajetórias. Então, com a pandemia, nós estamos agora para iniciar as atividades pedagógicas não presenciais, e enquanto a gente não conseguia acesso digital para todos os alunos, eu comecei uma live no Instagram, aula noturna. Eu sempre tive lá, começou em Santana do Livramento em 2014, desculpa. É uma aula noturna que a gente ia depois da aula, era bacana também, nós caminhávamos para o Uruguai, aí nós decidíamos, agora, hoje nós vamos caminhar para onde? Era de noite, nós pegava o entardecer e o pôr do sol e a lua, para que a gente pudesse falar temas atuais, para que a gente pudesse se encontrar e estar junto nessa aula noturna. Aí, quando eu cheguei no KVG, continuei com o projeto e iniciamos agora um momento especial nessa pandemia, a aula noturna Papo Cabeça na live do Instagram, todas as terças, às 10h30, nós estamos lá, 1 hora de encontro, a gente fica todas as terças, a gente se encontra, e momentos festivos, porque a gente fez festa junina virtual, a gente dia do estudante, o meu aniversário, e então eu volto, faço 1 hora, depois volto para mais uma. Então a gente tem música bacana, tem um Papo Cabeça, o projeto tem a meta nesse momento que nós estamos vivendo, né, de acolher, de aproximar, de fazer com que a gente se ame mais, que a gente se perdoe mais, que a gente se culpe menos e se ame mais. Então, KVG é a minha nova casa, que eu me sinto como se estivesse sempre lá, porque a conexão com as pessoas é que se dá essa prática pedagógica desse ser professor que a gente se forma todo dia, todo dia. E eu quero, depois do Alessandro, antes de acabar, eu sei que ele tem que falar, 2 músicas. Uma música de Santana Livramento, graças a Circe, querida, amada minha, e que nós fizemos um coral lá em Santana Livramento, antes de eu sair, a gente fez um coral e a gente cantou essa música, que é Uni, espanhol e português. E tem tudo a ver com esse momento. E a música do KVG que eu também trouxe, tá? Mas é bem rapidinho. Contigo agora, Alessandro. Beijo na alma e muito obrigada por estar aqui hoje. Então, como finalmente, assim, falando agora como todo da instituição e ter sido estudante do Campus Pelotas, e sempre que eu recebo os alunos e os pais no primeiro semestre, eu sempre digo que essa instituição é a melhor instituição que existe na face da Terra, tá? Que não vão encontrar lugar melhor do mundo para estar. Podem ter o dinheiro que tiver para pagar, não vão achar lugar melhor para estar. Se alguém algum dia estiver num lugar desses, que volte e me avise, que aí eu paro de falar isso. Então, eu acredito, como eu disse no início, são mais de 30 anos dentro dessa instituição, então o fato de ter estudado aqui dentro propiciou que eu chegasse onde eu cheguei hoje, e mais do que isso, assim, o que a escola me propiciou de eu poder voltar para dentro dela e retribuir,
é poder ver em todo esse tempo, ver quantas pessoas passaram por aqui, muitos também ficaram, alguns ficaram como colegas, voltaram como professores, outros estão espalhados pelo mundo, então nós temos ex-alunos nossos espalhados pelo mundo, pessoas que realmente modificaram, escolheram essa trajetória, definiram essa trajetória ao passar dentro do curso. Então, temos colegas no Canadá, nos Estados Unidos, no Japão, na China, em diversos locais que a gente sabe que tem ex-alunos, alguns que já são empresários, que puderam abrir as suas empresas, que estão empregando outros alunos da instituição. Então, é um lugar fantástico a transformação que essa instituição faz na vida das pessoas. Então, é isso que eu acredito no nosso trabalho. Assim, independente do curso que a gente esteja dentro do Sul ou qualquer Instituto Federal. Então, como o Chico falou, até eu não comentei ali a questão do quantitativo de escolas. Quando nós, antes de começar a expansão da rede federal, o Uruguai tinha 120 escolas técnicas e agrotécnicas em todo o Uruguai. O Uruguai tem 3 milhões de habitantes, então tem praticamente quem quiser estudar numa escola equivalente à nossa aqui no Brasil, o Instituto Federal, lá no Uruguai tinha em cada eu digo assim, cada canto tinha uma escola técnica ou agrotécnica. E o Brasil, do tamanho que tinha 140 escolas técnicas e agrotécnicas. Depois da expansão que ultrapassou a 600, está em 640 escolas. E ainda falta muito mais, nós recém passamos 10% dos municípios do país com campus do Instituto Federal. Então, falando do Campus Pelotas, que é boa parte da minha vida, eu digo que é uma estrutura gigante, é uma escola que quando as pessoas vêm nos visitar, entram lá dentro, são quase 50 mil metros de área construída, uma quantidade gigantesca de cursos, quase 5 mil alunos presenciais, e é um movimento muito grande, é uma estrutura muito, muito grande. Ela é excelente porque ela tem uma diversidade muito grande, tem uma estrutura, equipamentos, laboratórios. Por outro lado, às vezes a gente tem dificuldades, a gente tem tem a questão da inércia, nós temos uma dificuldade, às vezes, em poder decidir coisas que envolvam toda a comunidade, então a gente já sabe desse movimento, que uma reunião nossa é complicada, a gente não consegue nem colocar todos, não tem nenhum espaço que a gente consiga colocar todos para discutir, diferente de um campus pequeno, que uma coisa que eu adorava é assim, temos que decidir alguma coisa, vamos lá para o auditório. Não era só os professores e os técnicos administrativos, eram os alunos juntos, a gente botava todo mundo dentro da mesma sala e conseguia definir, avisar. Então, era questão assim, de segundos, uma hora, meia hora, estava todo mundo informado. Então, o Campus Pelotas tem uma dinâmica diferente, mas isso é que faz ele ser tão especial, com a questão dos alunos que eles formam nas diversas áreas. Então, todas são importantes, algumas mais em algum momento, outras menos em algum momento. Atualmente, hoje, falando pelo curso de eletrônica, que tem 480 alunos matriculados, e já chegou numa época, lá na década de 90, a 760, era um absurdo a quantidade de alunos que a gente tinha, e naquele momento tinha um curso que tinha 49 alunos ao todo, que as pessoas, tem que fechar o curso que não tem procura. Imagina se eu tivesse feito a loucura de fechar um curso porque tinha pouco aluno, pouca procura naquele momento. Hoje é um dos cursos mais procurados que nós temos dentro do campus, que é o curso de edificações, a Dadá está aqui nos assistindo. Então, assim, todo curso é importante, ele pode não tá bombando naquele momento, mas para a formação das pessoas, a gente tem, quem tem um Instituto Federal, um campus do Instituto Federal na sua região, na sua cidade, e eu me digo como muito privilegiado, porque eu tinha um campus gigante do Instituto Federal, que é uma origem do Instituto Federal Sul-Grandense, a 1,5 km da minha casa, 15 minutos caminhando. Então, assim, que satisfação poder ter isso, e que bom que todo mundo pudesse ter essa oportunidade, não precisasse viajar. Quantos alunos nossos se esforçam viajando da região de Pinheiro Machado, de Piratini, de Arroio Grande, e vem sacudindo dentro do ônibus, 1h30, 2 horas dentro do ônibus, passo mais tempo dentro do ônibus do que tempo em sala de aula, porque entendem a importância dessa cidade. E quanto dessa escola? Então, assim, a gente valoriza, eu espero assim, que os colegas que às vezes que não estudaram dentro dessa escola, que possam entender com o tempo que esse é o nosso trabalho, esse é o nosso diferencial. A gente atende pessoas que a gente vai mudar a vida dessas pessoas. Não precisa, eu digo, ninguém está condenado a ser técnico ou ser a profissão do curso que fez, mas com certeza ter passado dentro de uma instituição como a nossa vai mudar as vidas. E muito dificilmente alguém vai dizer que não gostou de ter passado dentro da escola. Sempre que falarem, vão falar que vão ter boas lembranças e que adorariam poder estar de volta. E quantas pessoas que moram fora, que quando de férias visitar familiares,
digam, posso ir, está aberta a escola, tem como entrar, como é que eu faço? Eu queria visitar tanto curso, estou de férias aqui. Então, uma satisfação enorme receber as pessoas que estão dando, que para nós é um retorno fantástico, poder ver assim, a satisfação e o sucesso de muitos que, por terem, e alguns, muitos, assim, a grande parte trabalhando como técnico, fica pensando assim, não, técnico não basta, tem que estudar mais, que bom, se pudesse seguir estudando, pode, não foi o meu caso, pega um exemplo, eu não tinha condições de seguir estudando. Aqui em Pelotas existia a Universidade Católica, concurso na área que eu queria fazer, não tinha condições de pagar, então teria que trabalhar, e surgiu essa maravilhosa oportunidade de ser professor dentro da cidade. Já estava fazendo o curso Esquema 2, também propiciado pela mesma instituição, em parceria na época com o Cefet do Paraná. Então, assim, trabalhar dentro do Sul é uma coisa fantástica. Assim, a gente trabalha com a modificação da vida das pessoas, sabendo assim, não tem como dar errado. Se ficar uma semana aqui dentro, vai sair melhor. Se ficar 2, vai sair melhor ainda. Se ficar mais tempo, vai ficar assim, super melhor. E se ficar todo o tempo do curso, ainda sai com diploma. Ainda sai com diploma em algum curso. Então, é uma coisa do outro mundo. Assim, poder implantar um campus, poder levar o que a gente tinha aqui, que eu conheci aqui em Pelotas, que eu tive quase que na porta da minha casa, poder levar para outros é uma satisfação enorme, assim, uma oportunidade que todos que estão aqui, todos os servidores, técnicos administrativos, a gente fica pensando, assim, ouve muito falar assim, os professores, os funcionários, não, os nossos técnicos administrativos, que são quase que o mesmo quantitativo de professores, é o que dão suporte para que a gente tenha essa estrutura que a gente tem, tá? de toda a questão de assistência estudantil, a conservação da escola e das bibliotecas que a gente tem, assim, todos os espaços, assim, ninguém é supérfluo na nossa estrutura. E até se tivesse mais, a gente conseguiria fazer muito mais, assim, com pessoas com uma capacidade absurda, que a gente tem, assim, a formação das pessoas. Então, assim, não são qualquer um que estão aqui dentro, assim, pessoas que passaram num concurso e estão lá sem fazer nada, não, são pessoas que têm um mérito enorme de estar aqui dentro, uma capacidade enorme, assim, seja do cargo que a princípio precisaria de uma formação tão grande, a pessoa tem uma formação, a pessoa tem uma condição absurda de propiciar muita coisa boa dentro da nossa instituição. Então, assim, trabalhar no Sul é uma coisa fantástica, e esse projeto que a Janete e o Chico fizeram de poder ouvir é maravilhoso de conhecer entre todos os campos, que às vezes realmente a gente não conhece. Eu tive a oportunidade de trabalhar na reitoria também, e na reitoria eu conheci todos os campos, tá? E a satisfação de saber que tu contribuiu um pouquinho cada um, por exemplo, a participar da escolha do terreno do campus, estava na definição, o terreno é bom, o terreno é ruim, aí tu vai lá, no dia que a gente bate o martelão, vai ser esse terreno aqui, e tu vai lá e estava participando daquele momento, participar da obra, seja da briga com uma empresa que deu problema, seja receber aquela obra, poder entregar, poder participar de uma primeira aula num campus, participar das formaturas. Quantas vezes eu na reitoria acabei substituindo o Marcelo como reitor nas formaturas. Então, uma satisfação enorme chegar nesse momento da formatura de um campus que, às vezes, tu ajudou ali, eu estava quando escolheram o terreno daqui, eu ajudei o descer aqui no primeiro dia que a gente conheceu esse terreno, e aí começa essa escola. Então, é um lugar fantástico, assim, quem trabalha aqui que valorize demais, e quem estuda que valorize mais ainda, quem não está aqui dentro que venha, porque vai ver que, assim, é uma coisa fantástica para a vida de cada um que puder. Pena a gente não poder ofertar vagas para todo mundo que quisesse. A gente tem uma procura maior do que a nossa capacidade. Bom, então a gente está se aproximando aí da nossa 1h30, né? Eu gostaria de agradecer a Roberta, ao Alessandro. Foi um prazer, né? Porque eu não conhecia a Roberta ainda, né? E de conhecer um pouquinho mais para da instituição, apesar de eu ter ficado 39 anos, né? 3 como aluno, 36, né? 6 anos como técnico e 30 como professor, né? A gente ainda tem muito a conhecer da nossa instituição. Agradecer, então, a vocês dois. Claro que ainda a gente vai ter o tempo para colocares as tuas músicas ali, antes que a Janete anuncie os nossos entrevistados para a semana que vem, né? Agradecer também a todos que nos assistiram aí. Então, muito obrigado a todos e a todas aí, em especial a Roberto e o Alessandro. Roberto, então.
Querido, eu que agradeço. E Alessandro, eu assino embaixo de tudo que tu dissesse. Criatura é a melhor instituição de se trabalhar, de se estudar, de fazer a conexão. Só que não é o Campus Pelotas, tá? É o KVG, é o melhor, que é riqueza, que tem agropecuária, que tem alimentos, que tem vestuário, que tem meio ambiente, que faz uma conexão. Não, mentira, tô brincando. IFSU, escolham, aonde vocês forem, tem. E aonde vocês entrarem, se entreguem. E agora eu trouxe uma música, tá? Uma música de Santana Livramento e uma música do KVG, tá? Então, essa música, ela traz um pouco do momento que a gente está vivendo hoje. Estão escutando? Que é isso? Que é isso? Valer a pena uma vez. Muito obrigada, Janete. Muito obrigado, Chico, por esse projeto, que é a maior riqueza, tá? Que se pueda quitarse los miedos, sacarlos afuera. Vou até me levantar. Pintarse la cara com amor e esperança. Agora, presta atenção. Com o coração. Foi isso que eu fiz em Jesus Santana Livramento na alma. Que é isso? Calma aí que vai entrar agora. Que a alma voela. Ai, para, não terminei ainda. Que é isso? Ó. Agora. Para aí. Perder-se por tentar. Agora entra. Agora bate na alma. Essa música é graças a Circe. A gente cantou, fez um coral maravilhoso que Santana Livramento. Agora. Que é isso? Saber que se puede, querer que se pueda, saber. É assim! IFSU é na alma, assim! Ele entra e nunca mais sai. Que é isso? É forever! Sacarlos afuera, pintarse la cara com amor e esperança. Esperança é o que a gente precisa e no IFSU a gente tem. Porque a gente tem profissionais, tem uma comunidade que nos apoia. Que é isso? Quitarse los dedos, sacarlos afuera, pintarse la cara com amor e esperança, tentar ao futuro. Porque a instituição é o que as pessoas são. Agora vai entrar. Português. Obrigada, Circe, por essa música, tá na minha alma. Agora. Vai acabar, já vai acabar. Querida Luciana, é IFSU na alma. Pintar-se na cara quando esperança, tentar o futuro com meu coração. Que agora português, que é isso? É binacional! Querer ser os medos, jogar-nos pra fora, pintar-se a cara da cor da esperança, tentar com ele. Viva IFSU! Que é isso? Que se puede, pintar-se a cara. Obrigada pelo convite. Obrigada. Tá? Fiquem com Deus. Obrigada, Chico. Obrigada, Janete. Obrigada, Alessandro. Dividir com o Alessandro. Eu sou apaixonada por ele, pelo Marcelo Bender, por todos, pela Janete, pelo Maia. Que é isso? Pela Marivana, Migazito, pelo Celso, pela Patrícia, Ana Paula, Maura e Circe. Que é isso? Obrigada. Então, coisa boa, que energia começar. Eu estou início de final de semana dessa forma, agradecendo muito por vocês estarem presentes conosco, por dividirem todos esses momentos dessa construção da vida de vocês e da trajetória dentro do IFSU de alguma forma. E semana que vem tem mais, nós vamos continuar com Santana do Livramento. Nós vamos ter a Marta Fervença Ribeiro e o Francilon Lima Simões, que vão nos trazer um pouco da atualidade do que está acontecendo com o servidor, da deles,
e com o campus lá, Santana do Livramento. Vai ser a continuidade, então, desse momento Santana. Obrigado para todos que estiveram conosco, nos assistindo, para vocês que estiveram aqui, Chico, tudo mais. Beijo, forever, juntinhos.